Deus abençoe você. Nesse vídeo de hoje, sexta-feira, eu queria trazer uma experiência bem rapidinho, uma experiência pequenininha, mas bem significativa que eu tive ontem, à tardinha, né? Eu cheguei em casa depois do trabalho, meu esposo já estava em casa e, como toda quinta-feira, aqui em casa é dia de faxina, certo? Eu faço essa faxina antes do meu esposo, que ele trabalha em outra cidade, chegar na sexta-feira. Mas ele precisou voltar mais cedo, pois estava doente, né? Então ele foi liberado mais cedo e voltou ontem mesmo, no caso, quinta-feira. E eu cheguei com algumas sacolas de feira e ele, como estava meio doentinho, ele estava deitado na sala, tava assistindo um filme. Só que a casa tava daquele jeito, né? Já tava um tanto bagunçada, sujinha, por conta da semana. E ele também tava ajudando a sujar mais. Enfim, ele só tava comendo alguma coisa, aí deixou os papéis em cima da mesinha, etc. Mas até então eu tava bem, tava tudo, né? Mas assim, parece que há momentos em que o mal, o diabo, ele nos tenta, né? Ele tenta nos tirar a paz, ele tenta gerar briga, confusão dentro de casa por conta de coisas pequenas. E são coisas assim, num momento de tempo. São coisas assim que vêm milésimos de segundo. Se a gente não vigiar, a gente pode cair. Como muitas vezes eu já caí, principalmente com relação ao meu esposo, ao meu casamento. Mas eu tenho tentado, eu tenho buscado, né, uma melhora significativa e graças a Deus tem funcionado, mas com a ajuda da igreja também, de uma reunião que é específica para isso, para os casais e tudo mais. Então, Deus ele tem me instruído a sacrificar para estar fazendo, certo? Então, voltando ao ocorrido, né? Veio um pensamento assim, rapidinho. Poxa, ele tá vendo essa bagunça, não faz nada. Tipo isso, né? Poxa, que bagunça! E ele fica aí deitado, bagunçando ainda mais o ambiente, etc. Poxa, ele não ajuda, poxa. Enfim, começaram bem rapidinho a virem esses pensamentos na minha mente. E logo, conforme os pensamentos que foram bem rápidos vieram, um sentimento de querer brigar, de querer falar, de querer resmungar, de querer reclamar, também vieram ao meu interior. E como tantas vezes eu fiz isso, eu reclamei, eu falei, diante dele e tudo mais, e isso gerou brigas, isso gerou um momento assim, meio chato, isso gerou uma fez do ambiente ficar daquele jeito, né, de briga, enfim, você deve saber como é. Todo mundo já deve ter passado por isso. Então veio aquele sentimento, mas assim, pela misericórdia do Senhor, é o Senhor quem nos sustenta, é o Espírito Santo que nos sustenta. Então veio isso, mas também veio uma palavra, uma direção que me disse: vai lá, dá um cheiro nele e pergunta como é que ele tá. Então, é uma direção que a gente pode ver, é sacrifício. Porque o sentimento que eu tava ali era de reclamar, era de falar da situação, daquela circunstância ali. Eu também tô um pouco doente, porque eu já peguei dele a gripe. E
veio um pensamento assim para eu me defender naquela hora, para eu, vamos dizer assim, para eu me vitimar. Poxa, eu tô doente, poxa, eu tô carregando essas coisas aqui. E ele fica aí deitado assistindo o filme. Ele abriu a porta para mim, ele carregou algumas coisas, mas enfim, me deixou lá na cozinha e foi assistir de novo o filme. E eu gosto de fazer aquela bagunça quando eu chego, porque aqui tem Belinha, tem a menorazinha, que eu também vou fazer um vídeo sobre ela ainda, a gatinha que Deus me deu. E quando eu chego, eu gosto de falar com eles, gosto de falar as coisinhas lindas de mamãe, bem alto, sabe? E enquanto isso, a Rafael, né, que é o meu esposo, ele, silêncio, eu tô assistindo filme e tal, tô assistindo aqui. Aí eu tenho que baixar a minha bola. Então, enfim, veio esse sentimento, né, no meu coração, porque é o coração. O coração, ele só quer sentir. O coração, ele arma ciladas. O pastor muitas vezes diz que o coração é o aliado de Satanás, porque ele adora sentir demais, ele adora armar ciladas contra a gente, contra o nosso espírito. E a palavra de Deus diz que ele é enganoso, né? Quem o conhecerá? Somente Deus o conhece. Claro que quando a gente se entrega para o Senhor Jesus, recebe o Espírito Santo, esse coração, ele entra num processo de renovo. Eu creio que é um processo, porque nada é assim, né? Tudo é um processo. Então, conforme a gente vai se entregando, conforme a gente vai sacrificando, a gente vai tendo um coração renovado, novo. Porque esse coração tem que ser o coração segundo o coração de Deus. Esse coração tem que ser um coração como o do Senhor Jesus. A gente tem um exemplo de coração segundo o coração de Deus, Davi. Mas olha só, Davi errou. E errou feio. Então é aquela coisa. E o coração ele vai se renovando. Mas a gente tem que estar sempre vigiando ele. É como uma criança, assim, pequenininha em fase de crescimento. Ela pode até ser quietinha, mas você tem que estar observando ela o tempo todo. Você tem que estar vigiando ela para ela não fazer besteira. Então, voltando à situação, me veio esse outro pensamento, que com certeza é a voz de Deus, me dizendo, filha, releva, não olha para isso, não olha para os erros, os possíveis erros das outras pessoas. E faça o sacrifício por vocês dois, porque é isso que a gente tem aprendido lá na reunião. É a gente sacrificar pelos dois. Sempre tem que ter um que vai sacrificar. Sempre tem que ter um que vai ceder. Então, a gente tem aprendido isso. A gente tem aprendido a olhar para nós mesmos, a consertar os nossos próprios erros, colocar um espelho diante da gente e olhar para nós. Porque se a gente olhar para o outro, a gente vai achar erros e não vai dar certo. Então, aquele momento era para eu praticar aquilo que eu tenho aprendido. E, pela misericórdia do Senhor, para a honra e glória do Senhor, eu consegui negar a mim mesma, negar o meu coração, negar o sentimento do meu coração. O que o meu coração queria fazer por conta da emoção daquele momento, porque essa é a questão da emoção. A gente tem que agir no espírito e não na emoção. Isso é com relação a tudo na nossa vida. Então, eu neguei aquela emoção, aquele sentimento e parti para o sacrifício. Deixei as coisas lá. Eu tenho o hábito de, quando eu chego, eu orar. Entrar dentro do banheiro e orar. Para o resto daquela tarde e noite. Mas veio aquela palavra, eu fui lá, dei um cheiro na cabeça dele e perguntei, você tá melhor, meu amor? Negando a mim mesmo.
E ele falou, tô melhor e tal. Aí pegou assim no meu braço, beleza, isso quer dizer que tá tudo bem. Aí sim, eu pude deixar as coisas ali na cozinha e fazer a oração. Isso me fez lembrar agora também de algo que está escrito na palavra de Deus. Que não aconteceu ali, né, a situação, né, de briga, de contenda. Mas o Espírito Santo me fez lembrar agora dessa passagem que é o próprio Senhor Jesus que fala. Se tem alguém contra você, se você for levar a sua oferta diante do altar e você ali lembrar que tem alguém contra você, se tem alguém chateado com você, ou você mesmo tá chateado com alguém, você deixa ali diante do altar a sua oferta. Você volta para se reconciliar com essa pessoa e depois você vem pro altar, volta pro altar para você dar ali a sua oferta. Essa oferta é sua oração. Essa oferta é você e Deus ali. É a sua intimidade com Deus. Mas essa intimidade, ela não pode estar maculada. Não pode haver coisas pendentes fora daquele relacionamento ali entre você e Deus. Por quê? Porque o que está por fora, que é o resto, né, interfere na nossa intimidade com Deus. Porque se a gente não tá bem com a pessoa que a gente vê, como é que a gente vai estar bem com o Senhor, nosso Deus, que a gente não vê? Então, o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Deus, ela tem que estar limpa, pura. Tem que ser santa, porque Ele é santo. Sede santos, porque eu sou santo. Então, não podia restar nenhum vestígio de coisa. Por quê? Porque se eu não tivesse ido falar com o Rafael naquela hora e eu tivesse ido direto para o banheiro ou falar com Deus, eu iria estar com aquela coisa dentro. Olha, mas ele fez isso, olha, ele deixou de fazer isso. Claro, a gente tem que falar para Deus tudo que está acontecendo, mas aquilo dali, aquele momento, ficaria como algo pendente. E a gente não pode ter nada pendente que se coloque como uma certa barreira separando nós de Deus. Porque aquela barreira já foi retirada, aquele véu já foi rasgado, que o Senhor Jesus o fez. Hoje, agora, para quem já recebeu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, é uma luta diária para a gente não colocar véu de novo. É uma guerra espiritual para a gente não colocar nenhuma barreira, nenhuma muralha entre nós e Deus. Então agora o sacrifício é nosso. Por quê? Porque é um relacionamento. No relacionamento não existe apenas uma pessoa. São duas lutando para que a coisa ande. Claro que se você é convertido e seu marido ainda não é da mesma fé que você vai ter que sacrificar. Você vai ter que ceder de alguma forma para manter a paz, para buscar a presença de Deus, você e Deus ainda sem Ele ali, porque o casamento é para a glória do Senhor. É como o cordão de 3 dobras, não se quebra facilmente. Esse cordão de 3 dobras, como está escrito, eu ainda não prestei atenção muito nessa passagem. Eu sei que tem ela, mas ela representa o quê? Meu casamento, Deus, eu e meu marido e eu. Então, esse casamento tem que ser para a glória do Senhor, em tudo. Tem que ser para santificar o nome de Deus, para que Ele seja visto em nós, para que nós sejamos um referencial, um testemunho da glória de Deus, do poder de Deus, porque o casamento é a instituição mais sagrada que existe. Então, é isso que o diabo quer destruir. O diabo odeia casamento.
É por isso que você vê tanta gente se divorciando, tantos jovens que dizem hoje, eu não quero casar, porque eu vejo o casamento dos meus pais e é um desastre, porque eu não quero compromisso, eu não quero ficar preso a uma pessoa o resto da vida, eu quero estar curtindo a vida, eu quero estar pegando uma, pegando outra, me deitando com um, me deitando com o outro, eu quero aproveitar a vida. E nisso acaba em tragédia mesmo, né? Às vezes a moça fica grávida, o homem vira um galinha, etc. Isso aí é o que o diabo faz, isso é o que o mundo faz. O diabo quer destruir o casamento, quer destruir esse projeto de Deus na mente das pessoas, para que elas não glorifiquem o nome de Deus. E quando casa, quando chega a casar, aí o diabo vai trabalhar para aquele casamento não glorificar o nome de Deus na intimidade daquele casal não tem intimidade. Quando era antes, quando estava fora do casamento, não, tem que fazer sexo, tem que fazer isso. O casal tinha um fogo, tinha isso, tinha aquilo. Aí depois que casa, o casal se esfria. Isso é o diabo. Para separação, para separar. Não, eu não gosto mais, não, enfim, não amo mais. Mas o amor não é o sentimento em si. O amor é o sacrifício. Tem que ser o amor sacrificial. É como Cristo ama a igreja, que é a sua noiva. Cristo, que é o noivo, ama a sua noiva. Tá lá em Efésios, se não me engano, 5. Como Cristo amou a igreja. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. E as esposas, sujeitai-vos aos vossos maridos como a Cristo, como você se sujeita ao Senhor. Então, a palavra de Deus tem aquilo que a gente precisa para todas as áreas da nossa vida. Basta a gente estar em espírito e em verdade para ter o discernimento. Então, voltando à minha situação, à minha experiência, eu eu sacrifiquei. Então, eu fiz aquilo, né? Falei com ele, dei um cheiro na cabeça dele. Tá tudo bem? Tá, beleza. Aí fui fazer a minha oração. Ali eu pude falar para Deus, olha, meu Deus, olha essa situação, olha o que eu senti, mas eu fiz o que eu tinha que fazer naquele momento. Então, eu falei tudo para ele, fiz a minha oração normal, né? Pronto, saí do banheiro. Agradeci por tudo, entreguei o resto da tarde e a noite nas mãos dele. Quando eu saí, ele olhou para mim, Rafael olhou para mim e disse: "Você vai passear com Belinha agora?" Eu disse: "Vou." Aí ele disse: "Pode deixar que eu vou varrer aqui a sala." Naquele momento, é como se Deus estivesse, e ele tá ali, né? Deus estivesse dizendo assim: "Tá vendo? Eu cuido da situação quando você me permite cuidar. Quando, em vez de você querer cuidar com a força do seu braço, você simplesmente se acalma, deixa nas minhas mãos, confia em mim, faz o sacrifício e deixa. Eu vou e cuido." Então, o próprio Deus falou com ele, convenceu ele da situação e ele mesmo se dispôs a fazer o trabalho que antes eu queria jogar na cara dele para ele fazer. Então, ali naquele momento, eu pude ver a mão de Deus quando eu confiei nele. Quando eu simplesmente sacrifiquei o desejo do meu coração, a vontade do meu coração, que era do quê? De reclamar, de murmurar. Fiz o sacrifício, deixei nas mãos de Deus. Eu não precisei falar, deixo nas tuas mãos, Senhor. Eu não falei isso. Mas eu expressei isso em palavras, ou em atitudes. Eu expressei isso numa atitude de sacrifício. Então, às vezes, a gente não precisa nem falar, é apenas a gente fazer. Porque
a atitude da gente vai mostrar aquilo que está dentro da gente. Se eu estou desejando sacrificar, quer dizer, geralmente a gente não deseja sacrificar, mas eu fico pedindo a Deus, meu Deus, me ajuda a amar o sacrifício. Me ensina a amar o sacrifício, porque a vida da gente tem seu sacrifício. Aqui nessa terra é sacrifício. Então, a gente aprende, a gente vai aprendendo com as nossas experiências e tudo mais. E eu queria passar isso para você, né? Você talvez esteja numa guerra no seu casamento, você talvez conheça alguém que está. Manda esse vídeo para essa pessoa. Para eu chegar nessa situação de sacrificar, né, a vontade de falar, eu tive que passar por muitas situações e ceder a uma atitude de querer me curar primeiro, antes de querer curar os outros, né? Então é aquela questão, a gente ser humilde para aprender, para buscar o aprendizado para nossa vida e depois praticar no sacrifício, né? Não é fácil. Então, foi uma experiência assim que marcou o dia, né? E eu creio que marca também o nosso cotidiano, a nossa vida. E aí eu pude até dar esse testemunho depois, quando eu saí com Belinha, eu pude falar de Jesus para uma pessoa e também falei sobre essa experiência como um exemplo de vida com Deus, de sacrifício, né? Se existe alguma coisa dentro de você que tá dominando você, dominando a sua vida, tem que haver um sacrifício da sua parte, o seu querer, lá no fundilho do seu coração, um querer acertar, um querer sair dessa situação, um querer se libertar. Então é isso, entende? E para fechar, eu só queria dar 3 versículozinhos aqui, certo? Na verdade, 4. Da palavra do Senhor, lá de Salmo 143, que diz, você estava meditando: faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti elevo a minha alma. Esse elevar a alma é a nossa intimidade com Deus, é a gente falar o que tá aqui, o que tá aqui, o que eu... Meu Jesus, o que tá aqui dentro que precisa ser colocado diante do trono de Deus, diante do altar do Senhor. Então, a ti elevo a minha alma. Não é elevo, é levanto a minha alma em oração. Uma oração sincera. Então, essa oração vai fazer com que a minha alma se transporte espiritualmente para o trono de Deus, para que Ele possa cuidar de mim. E Ele vai cuidar da situação. Se você não levarmos a nossa alma a Deus, como é que Ele vai cuidar da gente? Gente, Ele não é como o diabo, que ele entra de qualquer jeito e acaba com tudo, não. Ele bate a porta, ele quer que a gente dê para Ele o que Ele precisa para cuidar da gente. Ele pode cuidar, Deus já sabe da nossa situação, mas Ele quer um relacionamento. Se o relacionamento for abusivo, o outro obriga o outro a fazer uma coisa que ele não quer, esse relacionamento não vai dar certo. Deus, Ele não quer um relacionamento na obrigação, na imposição. Não. Ele quer algo sincero. Ele quer algo espontâneo. Então, quando a gente tem um entendimento, não, eu vou falar para o Senhor, eu estou levando a minha alma ao trono dele e Ele vai poder cuidar dessa alma. Jesus, Ele quer ter acesso à nossa alma. Ele quer tocar na sua alma, na minha alma. Porque Ele fazendo isso, Ele vai nos ter para Ele. Muitas almas estão por aí sendo dadas para o diabo.
As próprias pessoas estão dando a sua alma para o diabo, indiretamente, outras diretamente. É uma bagunça. Por quê? Porque o pecado está tomando de conta. Mas eis a oportunidade de você, se você ainda não se entregou para o Senhor Jesus, dar essa alma para Jesus. Ou seja, dar a sua vida para o Senhor Jesus. E Ele vai cuidar de você. Então ele diz: livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos. E ele me livrou do inimigo da minha alma. Muitas vezes é nós mesmos, é o nosso coração que tem uma parceria com o diabo às vezes. Fujo para ti, olha só. Fujo para ti, para me esconder. Quantas vezes eu fugi para o Senhor para me esconder. E quando se trata do pecado, a gente tem que fugir mesmo. É a gente fugir daquela situação. E o versículo 10 que diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, quando Ele é o nosso Deus. O teu Espírito é bom. O teu Espírito é bom. Guia-me por terra plana. O teu Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo, é bom. Guia-me por terra plana. Uma terra em que você vê todo o caminho bem aparente diante dos seus olhos. Não tem elevações que façam você ver de longe, aparentemente não tem nada, mas se você chegar perto tem um buraco. Tipo isso. Imagina uma rua toda cheia de pedra, de buraco, de coisa. Às vezes ali pode ter alguma coisa que você não tá vendo de longe. Mas se for uma vereda plana, você vai ver de longe o que é que tem nela. Porque ela é plana. Esse é o caminho que Deus quer dar para todos. O Espírito Santo dele é bom e ele nos guia a uma terra, a um caminho plano, a uma vereda justa para a gente encontrar a nossa salvação. Então, eleve a sua alma ao Senhor. E o outro versículo seria aquele bem conhecido que a gente tem que praticar todos os dias. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Ele tem situações, todas as situações, ele tem que fugir da gente e não nós dele. Claro, a gente tem que fugir do pecado. É melhor a gente fugir do pecado e se refugiar em Deus. Mas quando às vezes se trata de uma coisa como um pensamento, a gente tem que resistir a ele. A gente tem que resistir. Resiste ao diabo e ele vai ter que fugir. Então, a gente se sujeitar a Deus em primeiro lugar. Primeiro a gente se sujeita. E a gente consegue ter força para resistir ao Satanás desgraçado. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, tenha fortalecido você de alguma forma, tenha trago um entendimento espiritual para a sua vida, para você aplicar na sua vida. Se você quiser participar de alguma reunião lá da Igreja Universal do Reino de Deus, que é a igreja que eu frequento, todos os dias tem reunião e na quinta-feira é a terapia do amor, para ajudar você no seu relacionamento com seu esposo, ou você que é solteiro também, a encontrar aquela pessoa que Deus preparou para você glorificar o nome dele. Encontre uma universal mais próxima de você. Hoje, que é sexta-feira, é dia de libertação, é dia de guerra, todos os dias é dia de guerra, mas hoje a gente tá ali perseverando na fé para amarrar e repreender as artimanhas de Satanás contra a nossa vida, contra a vida dos nossos familiares. A gente tá ali perseverando na guerra para a gente se manter na guerra até o fim. Amém? E nesse dia 2 de setembro vai haver uma vigília, que é a vigília de pijama, de 3 horas da manhã. Às 3 horas da manhã da segunda-feira, o bispo Macedo vai estar numa transmissão única em todas as
redes da Universal. No canal do YouTube tem também, no Instagram, Telegram, etc. Você pode buscar. Vai ser uma vigília que você vai estar no conforto da sua casa. Você só vai preparar um lugar, um quarto ou um banheiro, em que você fique bem tranquilo para buscar o Espírito Santo. Então, ele vai dar, na transmissão, ele dá uma palavra, o Espírito Santo vai guiá-lo. E você vai estar ali, só você e Deus. Vai ser esse momento aqui, ó, do versículo 8 de Salmos 143, versículo 8, que diz: a ti, porque a ti levanto a minha alma. Aí, antes do salmista falar isso, ele diz: faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Então, eu tô aqui levantando a minha alma para o Senhor, Pai. Eu tô aqui às 3 horas da madrugada, sacrificando o meu sono para estar levantando para o Senhor a minha alma. Eu tô levando a minha alma para o teu trono espiritualmente. Então, por favor, me faz saber o caminho que eu devo seguir. Eu confio no Senhor. Então, é isso daí que tem que acontecer na nossa vida todos os dias. E Ele vai nos guiar. Deus abençoe a sua vida. Que você possa ter o desejo de se aproximar de Deus, de ter Deus dentro de você. Que você possa ter o desejo de ter o Espírito Santo dentro de você. Porque quando isso acontecer, se já não aconteceu, a sua vida vai mudar de uma forma que você nunca viu antes. Porque Deus, o Senhor Jesus, faz tudo novo. Então, Deus abençoe a sua vida. Santificado seja o nome do Senhor na sua vida. Que todas as armadilhas de Satanás sejam amarradas e repreendidas agora da sua vida. E que você possa caminhar em vereda plana para que a sua vida seja para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida e até a próxima. E dedique esse domingo ao Senhor, porque o domingo, o primeiro dia da semana, é dia do Senhor. Vá a uma igreja, busque a presença de Deus. Seja uma oferta viva, não maculada, para o Senhor. Deus abençoe e até a próxima.